A palavra fala o seguinte: na cidade de Cesárea havia um homem chamado Cornélio, que era comandante de um batalhão romano chamado Batalhão Italiano. Ele era um homem religioso. Ele e todas as pessoas da sua casa adoravam a Deus. Cornélio ajudava muito os judeus pobres e orava sempre a Deus. Um dia, ali pelas 3 horas da tarde, Cornélio teve uma visão. Ele viu claramente um anjo de Deus, que chegou perto dele e disse: Cornélio. Ele ficou olhando para o anjo e, com muito medo, perguntou: O que é, Senhor? O anjo respondeu: Deus aceitou as suas orações e a ajuda que você tem dado aos pobres. E ele não esqueceu você. Agora mande alguns homens até a cidade de Jope para buscarem um homem chamado Simão Pedro. Ele está hospedado na casa de outro Simão, um curtidor de couro que mora na beira do mar. Quando o anjo foi embora, Cornélio imediatamente chamou 2 empregados e um soldado que estava a seu serviço e que era um homem religioso. Cornélio contou a eles tudo o que havia acontecido e mandou que fossem a Jope. Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Cornélio é igual fala aqui. Ele era um homem muito conhecido, né, responsável por vários homens de um batalhão, um exército, né? E ele era religioso. O que Deus quer mostrar aqui? Ele adorava a Deus, orava, e só que ele seguia a lei antiga, a lei de Moisés, de antes de Jesus Cristo vir ao mundo. Ajudava os pobres, faziam tudo direitinho. Mas Deus age do jeito que Ele quer e da forma que Ele quer, porque ninguém manda nele, Ele é soberano. Só que Ele queria mostrar para Cornélio que depois que Jesus morreu, era diferente, não era mais essas coisas que ia salvar ele. Apesar de Deus estar escutando, ouvindo as orações dele, era diferente como que ele ia ser salvo. Por isso Deus mandou ele buscar Pedro, porque Pedro foi um dos seguidores de Jesus Cristo e ele pregava o evangelho de Cristo. Só que no mesmo dia também Deus deu uma revelação para Pedro, né? E Pedro até no momento não entendeu, mas posteriormente ele percebeu que era porque ele tinha que ir lá na casa dos não-judeus, né? Que para eles era como se fosse impuro, mas Deus não faz acepção de pessoa, nem de raça, nem de ninguém, né? Jesus Cristo veio ao mundo, derramou o seu sangue para muitos, né? Para muitos que quiserem aceitá-lo como seu Senhor e Salvador. Aqui fala assim no versículo 34. Então Pedro começou a falar. Depois que ele chegou, né, até a casa deles, Cornélio se juntou com todos os seus familiares, seus amigos mais chegados, né, assim, para poder ouvir o que Deus queria falar através de Pedro, porque Deus mandou ele ir buscar Pedro. Aí Pedro falou: Agora eu sei que, de fato, Deus trata a todos de modo igual, pois Ele aceita todos os que temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. Então, quer dizer, eles não eram judeus, mas Deus mandou Pedro ir lá. Até quando os 2 empregados, os funcionários que o Cornélio mandou ir buscar Pedro chegaram, o Espírito Santo falou com Pedro. Olha o que ele falou. Glória a Deus. Escute. O Espírito Santo disse: Escute, estão aí 3 homens procurando você. Agora apronte-se, desça e vá com eles. Vá tranquilo, porque fui eu quem mandei que eles viessem aqui. Glória a Deus. Tá vendo? Na própria visão que o Cornélio teve, que o anjo falava com ele, o Espírito Santo já avisou Pedro também. Não tem limite para Deus, não tem barreira, não tem horário, não tem espaço físico. Ele fala com quem que ele quer, da forma que ele quiser. E Pedro continua falando. Aí ele começou a pregar sobre Jesus Cristo, que ele veio ao mundo, ressuscitou no 3º dia,
né? E que começou a falar do Evangelho de Jesus Cristo. Aí o versículo 44 afirma: quando Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam ouvindo a mensagem. Os judeus, seguidores de Jesus que tinham vindo de Jope com Pedro, ficaram admirados por Deus ter derramado o dom do Espírito Santo sobre os não-judeus, pois eles ouviam os não-judeus falarem em línguas estranhas e louvar a grandeza de Deus. Então Pedro disse: essas pessoas receberam o Espírito Santo como nós também recebemos. Será que alguém vai proibir que sejam batizados com água? Então mandou que aquelas pessoas fossem batizadas em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Então Deus faz da maneira que Ele quer. Ele queria salvar aquelas pessoas. Porque agora a salvação não é através da caridade, da bondade, se ajuda pobre, se não ajuda, se ora, se não ora, é através de Jesus Cristo. Que naquele momento o evangelho foi pregado e eles receberam o Espírito Santo e batizaram em águas. Glória a Deus, louvado seja Deus por essa palavra.